A paz do Senhor, jovens. Aqui é a G. Vou estar passando uma mensagem para vocês. É lá em Efésios, capítulo 4. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso, diz: subindo ao alto, levou o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto que ele subiu, o que é? Senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para os pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida estatura completa de Cristo. Essa mensagem essa carta, né, na verdade, do apóstolo Paulo, ela é muito bonita, é muito forte. Paulo ele está falando aos Efésios, a carta que foi escrita para apresentar a igreja como corpo vivo de Cristo sobre a terra. Jesus, ele é a paz que venceu e separou a inimizade. Jesus nos chamou para ser servos santos. Ser santo é santificar, é ser separado para o que fomos chamados. Todos nós temos um chamado especial. Conforme li aqui, Jesus distribuiu de forma para cada um, né? Ele distribuiu. Então, eu tenho meu chamado, você tem o seu chamado, todos nós temos um chamado aqui na terra. E temos que lembrar sempre de usá-lo para edificar o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém? Também diz, logo no começo, que andemos de forma digna da vocação que fomos chamados. Então, se nós temos chamado, antes mesmo de nós saber, Jesus já sabia, porque se formos lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, vai dizer assim: antes que se formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei. Então Jesus, ele conhece o nosso futuro, nosso propósito, nosso chamado aqui na terra. Ele conhece um a um. E ele aguarda nós exercer aqui na terra. Então, se Jesus ele tem um chamado para cada um de nós, devemos lembrar isso e valorizar, pois não foi em vão o seu sacrifício. Se hoje ainda temos um tempo, esse tempo de viver as promessas de Deus, devemos honrar, porque Ele é digno. Amém? Depois, aqui também fala sobre humildade. Devemos ser humildes,
pois a gente, como espelho, tiramos de Jesus. Em todos os momentos ele foi humilde. Por exemplo, na sua crucificação, ele foi humilhado, né? Sofreu muito, foi apedrejado, foi chicoteado, foi cuspido, foi humilhado, mas ele podia se vangloriar, né, dizendo que eu sou filho de Deus, né? Mas em nenhum momento ele vangloriou a si. Ele simplesmente se curvou, se manteve humilde, né? E outra parte que também eu vejo a humildade de Jesus é quando ele lava os pés dos discípulos um a um. Olha a diferença, né? Olha a humildade. Depois a mansidão, né? A gente tem que ser manso, temos que ser calmos. E a mansidão está próxima também aqui, logo em seguida, a longanimidade. Longanimidade, que é o fruto do Espírito, né, na nossa vida. Longanimidade é longa vida, paciência longa com o outro. Então, já está interligado com a mansidão. A gente tem que ter paciência com os outros, se esforçar para preservar a unidade do Espírito Santo que habita em nós. Devemos ser mansos, com longanimidade. Amém? Falando em unidade do Espírito, a unidade do Espírito, ela é pelo vínculo da paz. Esse vínculo, ele é Jesus, né? A unidade, ela é unir níveis espirituais em um só corpo, em um só espírito, em uma só fé, em um só batismo, em um só Senhor. Então, temos que gravar isso, que essa unidade espiritual está em nós, dentro de nós. E devemos conservar, preservar, para que não saia de dentro de nós. São níveis diferentes, níveis espiritual, mas tudo em um só corpo, tudo está em cada um de nós. E se preservar a nossa unidade, né, de espiritual da fé, Jesus habitar em nós, distribuindo dom a cada um com seu chamado e aperfeiçoar para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Deus, ele é nosso foco aqui na terra. Nessa carta de Paulo, conseguimos entender mais fácil que Pai, Filho e Espírito Santo é um só. É um composto celestial único em um só corpo. Então, para encerrar, eu gostaria também de passar aqui para vocês, no capítulo 4 mesmo, verso 32 diz: Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, aqui, né, a carta de Paulo aos Efésios, ele diz que sobre a exortação da unidade, a unidade do Espírito Santo que habita em nós, temos que ser humilde, temos que ser manso, com longanimidade, suportando uns aos outros com amor e perdoando uns aos outros, como também Deus nos perdoou. Amém? Que possamos ter um coração puro, um coração quebrantado, um coração apto para receber, né? Da parte espiritual é grande. A parte espiritual a gente não vê, a gente sente, a gente busca. Então que venhamos buscar constantemente o Espírito Santo na nossa vida, porque Deus se agrada disso. E aqui mesmo diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida
estatura completa de Cristo. Ele quer nosso aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Para a gente estar no ministério, né? A gente tem que estar com o Espírito Santo na nossa vida. E Deus deixa bem claro que todos nós temos um chamado. Ore a Deus, dobre o seu joelho e fala com Deus qual é o seu chamado. Se você ainda não descobriu, você que está ouvindo, feche os seus olhos e medite, fale com Deus. Ele vai falar com você. Deixe o Espírito Santo entrar na sua vida e você fazendo o seu ministério, fazendo o seu chamado aqui na terra, com certeza Deus vai separar o seu lugar lá no céu, porque há espaço para todos. Todos queremos ir para o céu. Amém? Então, eu deixo essa mensagem. Espero que vocês sintam, né, nas palavras Deus falando contigo e que peço que Deus venha abençoar cada um de vocês. Amém? Deus abençoe.